Muito bem, tá aí o tema da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre transformadores. E os transformadores são componentes eletroeletrônicos que têm o objetivo de transformar a energia, podendo aumentar ou abaixar a amplitude do sinal alternado. Isso é o que nós chamamos de transformadores. Então o transformador ele não é um componente eletrônico. O transformador ele é eletroeletrônico, porque ele envolve mais a parte elétrica do que a parte eletrônica. E o objetivo dele, é de transformar a energia para aumentar, para abaixar o sinal alternado. Então, o primeiro ponto do transformador que a gente precisa entender é que o transformador ele é um componente usado apenas em corrente alternada. E ele vai ser o primeiro elemento de uma fonte. E o objetivo dele vai ser de transformar o sinal da rede elétrica, de transformar o sinal alternado que nós recebemos da rede elétrica. Então, pessoal, os transformadores, eles possuem aí as suas características que nós vamos estudar e ele tem ali um símbolo. Esse aqui é o símbolo do transformador. O transformador, nesse seu símbolo, ele tem ali uma parte, essa parte que é a entrada e essa parte é a saída. Só que no transformador nós não chamamos de entrada e saída. A entrada nós chamamos de primário e a saída nós chamamos de secundário. Então, nada de chamar de entrada e saída, e sim entrada é o primário e a saída nós vamos chamar de secundário. Muitas vezes nós nos referimos ao transformador como trafo, que é uma abreviação da palavra transformador, certo? E aí, a gente tem vários tipos, tamanhos e formas aí dos transformadores. Nós temos, por exemplo, esses transformadores são principalmente os usados nas fontes, São transformadores aí que você talvez já tenha visto, em algum equipamento. Então ele tem esse jeito, essa cara aí, essa forma. Normalmente ele é um componente um pouco mais pesado, ele tem aqui todo um núcleo de ferro, a gente vai depois entender o porquê disso, Mas assim, é saber que o objetivo dele, isso tem que estar muito claro para você, o objetivo dele é receber um sinal alternado, e colocar na sua saída também um sinal alternado. E muitos erram achando que o transformador recebe um sinal alternado e na sua saída coloca um sinal contínuo. Ele não faz isso. Quem faz isso é a fonte como um todo. O transformador ele é apenas a primeira parte da fonte. Ele é apenas a entrada da fonte. A gente tem também os transformadores de maior porte, como esses transformadores que estão nos postes. Eles transformam aí de 11.800 volts, 13.800 volts para 127, 220 volts. São equipamentos que fazem a transformação. Então, pessoal, basicamente, a gente vai ter aí o transformador. Nós vamos ter três tipos de transformador, já que nós vimos que ele vai realizar algumas transformações. Então nós podemos ter três tipos de transformação. O primeiro tipo de transformação que nós podemos ter é o que faz o transformador elevador. Bom, como a própria palavra elevador está falando para nós, o que é um elevador? Ele aumenta. Então o trafo elevador, o transformador elevador, é aquele que aumenta o sinal no secundário. Ou seja, eu vou entrar com o sinal no meu primário, por exemplo aqui, eu entro com 127 volts no primário e vou sair no secundário com 220 volts. É um exemplo. Então ele está aumentando a tensão. É lógico, pessoal, esse 127 volts, tensão alternada. Esse 220 vai sair tensão alternada. E se eu entro com tensão contínua? O transformador não funciona com tensão contínua. Ele é exclusivo para trabalhar com tensão alternada. A gente já vai entender o porquê que ele só funciona com tensão alternada. Bom, outro tipo de transformador que nós temos é o transformador abaixador.
Aí ele vai fazer o contrário, né? Ele vai diminuir o sinal no secundário. Então eu vou entrar, por exemplo, com 127 volts e ele vai sair com 12 volts. Tá? Então eu entro com uma tensão maior e ele vai abaixar essa tensão. Tá? Esse modelo, pessoal, esse modelo aqui, o transformador abaixador, é o modelo usado na fonte. Então, por julgar que a nossa rede elétrica ela é uma rede que tem um sinal alto, né, para aquilo que nós desejamos trabalhar, né, quando você pensa numa fonte, você pensa em passar um sinal alternado para contínuo. Só que os valores de tensão contínua que os equipamentos trabalham são valores baixos, 5 volts, 12 volts, 9 volts, no máximo aí 24 volts, né? 18 volts, 15, então dependendo do equipamento. Então assim, 127 volts, lembra que a gente falou que a tensão eficaz ela pode ser comparada, né? É uma forma que a gente tem de comparar a tensão alternada com a tensão contínua, né? Porque ela representa a transferência de energia, né? Então, assim, 127 volts é uma tensão muito alta, é muitas vezes 10 vezes maior do que o que a gente precisa. Então, a gente considera essa tensão da rede elétrica alta. Então, a primeira etapa da fonte é o transformador. Por quê? Porque eu desejo fazer justamente isso, abaixar a tensão da entrada, né? Eu entro com 127 volts e abaixo, né, para 12 volts, abaixo para 20 volts, para 24 volts, abaixo para 15 volts. Então eu quero abaixar a tensão da rede elétrica para poder trabalhar com a minha fonte. Então, dessa forma, é lógico que eu não vou usar um transformador que aumente a tensão, eu vou usar um transformador que abaixe a tensão. Então, por isso que os transformadores utilizados na fonte são os transformadores abaixadores. Tá? Então esse é o tipo usado na fonte de alimentação, mas a gente já está estudando todos os tipos aí de transformador. Depois nós temos o transformador isolador. Aí por uma outra necessidade, ele é um transformador que ele está ali só para isolar o primário do secundário, ou seja, isolar uma saída de uma entrada. Porque no transformador isolador, o que entra sai. Então entra 24, sai 24. Mas a vantagem é que esses 24 da entrada vão estar isolados dos 24 da saída. Então isso é uma vantagem. Então no transformador isolador, ele não aumenta nem diminui. Ele mantém a tensão de entrada na saída com o objetivo apenas de isolar o que você tem na entrada para aquilo que você tem na saída. Legal? Muito bem. Pessoal, agora nós vamos ver, né, o princípio de funcionamento dos transformadores, né? Como que funciona um transformador, né? Como que ele vai trabalhar. Quando você fala do transformador, em que você pensa? Como que é o funcionamento dele? Como que ele vai fazer, então, para aumentar a tensão, para abaixar a tensão? Então vamos ver como que essa mágica acontece dentro do transformador. Primeiro a gente vai precisar entender alguns conceitos. Então, falando do princípio de funcionamento do transformador. A gente vai voltar um pouquinho, né, no passado, através de uma experiência, né, de um sujeito chamado Oersted. Esse Oersted, ele estava fazendo uma experiência. Que experiência era essa? Ele tinha lá um circuito, ele queria acender uma lâmpada. Ele estava ali até com tensão contínua. Queria acender uma lâmpada. Então, na hora que ele fechou lá o circuito para acender essa lâmpada, a lâmpada acendeu, só que ele, do lado dessa lâmpada, ele tinha um instrumento chamado bússola. A bússola, ela é o que hoje o GPS representa para nós, é o que a bússola representava para o pessoal dessa época, né? Mais ou menos 1800 anos, né? Século XVIII, XVII. E aí eles utilizavam a bússola para se guiar, né? E tinha uma bússola ali do lado da mesa. E aí ele percebeu o seguinte, que quando ele ligou esse circuito e passou uma corrente
pela lâmpada, né, e a lâmpada acendeu, ele percebeu que a bússola mexeu, né? A bússola, o ponteiro da bússola mexeu. Ele achou estranho, porque a bússola ela se mexe em razão do movimento que você faz, né? Dentro da bússola você tem um ímã, e aí ele é atraído pelo norte e sul da Terra, né? A Terra ela é um grande ímã, né? E aí, baseado na sua posição, o sul da bússola vai apontar para o norte da Terra e o norte da bússola para o sul da Terra, e aí você consegue se localizar. E ele percebeu que, pelo simples fato da lâmpada acender, o ponteiro da bússola se mexeu, né? E ele achou estranho, né? E aí ele falou, poxa, será que é luminosidade? Tem alguma coisa a ver? E ele percebeu que não. Na verdade, ele descobriu que o simples fato de passar corrente elétrica por um condutor, isso é suficiente para gerar uma coisa chamada campo magnético. Então, se gerou um campo magnético e o campo magnético que passou pelo condutor interagiu com o campo magnético gerado pela bússola. E aí, por isso que você teve ali o movimento da bússola. Então, quando passa uma corrente por um condutor, né, sabe-se que a corrente, quando passa por um condutor, gera um campo magnético. Campo magnético tem a unidade de Tesla. Então vamos imaginar que esse campo magnético aqui, quando ele passa por um condutor, ele tenha por exemplo, tá, bem aleatório, um campo magnético de 10 Tesla. Esse é o campo magnético equivalente a essa corrente, né, independente do valor da tensão aí, que passou por esse condutor, por esse fio. Campo magnético de 10 Tesla. Mais à frente, descobriu-se o seguinte: tem como se aumentar esse campo magnético? Sim, tem como se aumentar. Tanto é que hoje em dia esse é o princípio de funcionamento, por exemplo, das fechaduras eletrônicas, né? Onde você tem lá, você fecha um circuito, ele passa a corrente por uma determinada conjunto de fios, e aí isso vira um eletroímã, né? E aí percebeu-se então que se eu trocar esse um condutor e pegar esse condutor e for dando voltas nele, né, eu consigo aumentar esse meu campo magnético. Então, se eu pegar esse condutor e der, por exemplo, 8 voltas nele, eu consigo não um campo magnético de 10 Tesla, mas eu consigo um campo magnético de 80 Tesla. Então percebeu-se que esse fio enrolado, ele te dá a capacidade de aumentar o campo magnético, que na verdade aqui vai ser chamado de campo eletromagnético, porque tem como fonte, como origem, a eletricidade de uma fonte, né? Então esse campo eletromagnético ele é aumentado em virtude de você pegar esse fio e enrolar. E fio enrolado recebe o nome de bobina, né? Ou um fio enrolado é uma espira, um conjunto de fios enrolados é uma bobina, né? Então aqui, ó, eu consegui, simplesmente peguei esse mesmo fio, dei lá 8 voltas e aumentei o meu campo magnético. Então o que eu fiz aqui, a diferença, né, de ter 80 Tesla para ter apenas 10 Tesla, é que com 80 Tesla é o campo magnético de eu pegar esse condutor e dar várias voltas nele, ou seja, criar uma bobina, né? Então, quando eu tenho uma bobina, eu tenho um aumento do meu campo eletromagnético, meu campo magnético. Então, esse aí, e a partir disso foi determinado alguns conceitos lá relacionados à lei de Lenz, tá? Depois, quem quiser pesquisar um pouquinho sobre física, pesquisa a respeito da lei de Lenz. Então, trabalhando esse conceito que um condutor, uma corrente, quando passa por um condutor, se esse condutor ele vai gerar um campo eletromagnético, e se, na verdade, ao invés de um condutor, eu tiver tiver esse condutor enrolado, né, no formato de uma espira, né, ou seja,
em vez de ter um condutor, se eu tiver uma bobina, um conjunto de espiras, ou seja, eu peguei esse fio e enrolei ele, eu consigo dar uma propriedade de aumentar o campo magnético. Bom, vamos guardar então essa informação que nós levantamos até então e vamos pensar num outro experimento que ocorreu também há muitas décadas atrás. Esse experimento ele chegou a uma conclusão que é denominada de lei de Faraday. Então imagina o seguinte, você tem lá um conjunto de espiras, pegou um fio e enrolou ele, enrolou em várias espiras, né? Legal, tem várias espiras e aí você conectou fez a conexão dessas espiras a uma lâmpada. Está ligado em alguma fonte? Não. Somente espiras ligadas numa lâmpada. Poxa, mas eu não tenho energia elétrica aí? Não, só espiras ligadas numa lâmpada. Um lado, né, da bobina, né? Isso aqui são um conjunto de espiras é denominado bobina. Então um está ligado numa parte da lâmpada, o outro está ligado na outra parte da lâmpada. E aí o que acontece? O Faraday ele percebeu o seguinte: em determinado momento, quando ele montou esse circuito, ele aproximou um ímã ele aproximou o ímã a essa bobina. Quando ele aproximou o ímã, ele percebeu que a lâmpada piscou. A lâmpada acendeu e apagou. Então imagina só, está ali a bobina conectada à lâmpada. Ele aproximou o ímã, não é que a lâmpada acendeu e ficou acesa. Ela acendeu e apagou. Aí, ele afastou o ímã da bobina. Ele percebeu que a lâmpada que estava apagada, ele percebeu de novo que ela acendeu e depois ela apagou. Que estranho, né? Se fosse o contrário, né? Eu aproximei, acendeu, ficou aceso. Né? Mas não, ele aproximou, acendeu e apagou. Ele afastou, ela acendeu e apagou. Então o que ele acabou fazendo? Ele começou a fazer isso daqui, ó. Ele aproximava e afastava, aproximava e afastava, aproximava e afastava. Quando ele foi fazendo esse movimento, ele percebeu que a lâmpada permanecia acesa. Né? Esse fato dele aproximar e afastar o ímã da bobina, ele deixava a lâmpada acesa. E aí ele começou a pensar a respeito desse fenômeno, né? Porque o fato dele aproximar, ela acende e apaga. O fato dele afastar, ela acende e apaga. Mas se ele ficasse aproximando e afastando esse ímã da bobina, deixava a lâmpada acesa. E se ele repetisse essa frequência, né, mais vezes, ele percebia que a lâmpada ela ficava mais constante. Então isso deu esse efeito, né, da lâmpada acender, né, e ficava acesa. Aí se ele afastasse, deixasse afastava, a lâmpada apagava. Se ele aproximasse e deixasse a lâmpada próxima, ó, a lâmpada também apagava. Ele tinha que ficar variando o movimento para que a lâmpada acendesse. Ele tinha que ficar fazendo isso daqui, ó. Aproxima, afasta, para a lâmpada acender. Interessante. E aí ele percebeu o seguinte, ele baseado nisso, o Faraday, como era um cara muito inteligente, ele percebeu o que hoje se denominou lei de Faraday. Ele percebeu o seguinte, não basta, ele percebeu que, bom, o ímã ele fornece um campo magnético. A presença de um campo magnético em uma bobina não gera eletricidade, não gera tensão. Porque quando a lâmpada acendeu, né, é porque teve tensão. Essa tensão ela não foi gerada pela presença do campo magnético. Ela foi gerada pela variação do campo magnético. Em relação a quê? A variação do tempo. Então, essa é denominada lei de Faraday. E fala que eu consigo gerar tensão
a partir de uma bobina, ou seja, a partir de fios enrolados, quando eu dou uma variação de um campo magnético em função da variação do tempo. Então, a tensão gerada é a variação do campo magnético dividido pela variação do tempo. Isso é lei de Faraday. É interessante, muito interessante esse conceito aí. E aí agora a gente vai juntar as duas coisas. A gente vai juntar o que o Oersted descobriu lá do condutor, da corrente que passa pelo condutor gera um campo magnético, e a variação da presença do campo magnético em uma bobina gera tensão elétrica. Nós vamos juntar esses dois experimentos para ver aonde que nós iremos chegar. Lembrando então do primeiro experimento, onde uma corrente que passa por uma bobina gera um campo eletromagnético. Gera um campo eletromagnético, como se ele formasse um ímã aqui, né, norte e sul. Então a corrente passando por uma bobina gera um campo magnético, né, maior do que só pelo condutor. Já passando pelo condutor gera um campo magnético. Pela bobina, por fios enrolados, gera um campo magnético maior ainda. Eu sei que o campo magnético, né, quando eu aproximo e afasto um campo magnético de uma bobina, também isso vai gerar corrente elétrica, isso vai gerar tensão elétrica, né? Vai gerar corrente elétrica se eu fechar o circuito aqui. Então gera tensão. A variação do campo magnético gera tensão. Então essa parte aqui é a parte do Faraday, né? O que o Faraday descobriu. E essa parte aqui é a parte que o Oersted, né, descobriu e foi validada através da lei de Lenz. Então, de novo, corrente passando por uma bobina gera um eletroímã, né? Gera um ímã com polo norte-sul. E variação do campo magnético, né, gera tensão. Né? A variação sobre uma bobina gera uma tensão. É a lei de Faraday. Só que agora a gente vai observar o seguinte: se eu tiver somente essa condição, imagina só, né, eu vou aproximar duas bobinas e aqui já começa a ficar com cara de transformador, né? Olha só, aqui seria o meu primário e aqui seria o meu secundário, né? Então no primário eu vou induzir uma corrente no meu secundário. Então repare, olha, eu vou pegar uma fonte de tensão contínua, vai passar uma corrente, né? Isso vai gerar um eletroímã norte-sul, né? E aqui do lado está próximo de uma espira, né? De uma bobina, algumas espiras. E aí o que vai acontecer? Essa bobina vai estar recebendo quem? O campo magnético desse ímã. Eu vou ter tensão aqui? Isso vai induzir tensão? Não vai induzir tensão. Por quê? Porque é verdadeiro que a corrente que passou por essas espiras, essa corrente gerou um campo magnético. Só que esse campo magnético ele é constante. Ele é lá, norte e sul, e eu fico com um campo magnético, eu fico com o ímã próximo aqui dessa espira. Mas o ímã próximo de uma espira fez com que a lâmpada acendesse? Não. O que fez com que essa lâmpada acendesse? O que fez com que essa lâmpada acendesse foi a variação do campo magnético. Então, por isso que o transformador ele não serve para tensão contínua. Por quê? Porque ele vai gerar para o secundário, para a bobina secundária, um campo magnético fixo, né? Ele não vai dar a variação do campo magnético. Ele vai gerar sempre o mesmo valor, norte-sul, a mesma polaridade, né? Os mesmos polos, norte-sul. Então a tensão contínua ela não vai conseguir ser induzida, né, de uma bobina para outra. Agora, e a tensão alternada? Se eu for verificar o equivalente à tensão alternada, na tensão alternada eu não tenho uma troca de polaridade? Eu não tenho mais, menos e depois menos, mais? Né? E essa troca ela não acontece 60 vezes por segundo? Né? Então, quando eu tenho mais, menos, é como se o meu ímã tivesse com essa polaridade. Quando eu tenho menos, mais, é como se o meu ímã tivesse com essa polaridade aqui. Essa polaridade. Então, o mais, menos, essa polaridade.
o menos mais essa polaridade. E eu fico trocando desse ímã para esse ímã quantas vezes por segundo? 60 vezes por segundo, que é a frequência da rede elétrica. Isso dá variação de campo magnético? Dá variação de campo magnético. Essa variação do campo magnético vai gerar uma tensão elétrica aqui? Sim, vai gerar uma tensão elétrica. Se eu colocar uma lâmpada aqui, essa lâmpada vai acender. Eu vou ter tensão nesse ponto se eu tiver a variação do campo magnético. Então, se eu ficar trocando, né, como se eu ficasse trocando, o meu sinal AC alternado, ele é assim, ó. Semiciclo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Isso é variação do campo magnético. Se é variação do campo magnético, com certeza eu vou ter tensão na minha saída. Tá? Então, por isso que o transformador serve somente para sinal alternado e não para sinal contínuo. Né? Porque no sinal contínuo eu vou ter sempre o mesmo campo magnético, no mesmo sentido. Na tensão alternada, como eu troco a polaridade, eu vou trocar também o sentido do campo magnético. Trocando o sentido do campo magnético, eu vou trocar de norte-sul para sul-norte, e aí eu vou ter uma variação. É como se eu estivesse invertendo as pontas do ímã, né? E aí eu vou gerar um campo magnético. E é justamente a variação desse campo magnético que vai gerar a tensão elétrica. Vamos aqui olhar, ó. É isso que eu tenho, né? Eu tenho então um sinal, quando eu tenho o semiciclo positivo aqui, eu estou gerando o ímã nessa polaridade. Quando eu tenho o semiciclo negativo, eu estou gerando um ímã, quer dizer, um ímã fictício, né? Um campo magnético equivalente a essa polaridade de ímã, né? Nessa polaridade. E aí eu tenho essa troca. Eu vou ter essa troca, né? Então, por essa razão que o transformador ele transforma apenas tensão alternada. Né? Agora, é importante dizer que se eu aumentar o número de espiras aqui, eu vou gerar mais tensão. Né? Se eu tiver, por exemplo, aqui 100 espiras no primário e se eu tiver 100 espiras no secundário, a tensão que eu induzir aqui vai ser a mesma daqui. Então, se eu colocar aqui, ó, se aqui tiver 100 espiras, se aqui eu coloquei 100 espiras, e aqui eu coloquei também 100 espiras. Então, se aqui eu colocar 10 volts, aqui, ó, 100 espiras, aqui eu vou ter também 10 volts. Certo? Esse é o transformador isolador. Entra 10 volts, sai 10 volts. O número de espiras do primário é igual ao número de espiras do secundário. Agora, a vantagem está onde não existe ligação entre o primário e o secundário. Não tem ligação física. A relação que acontece entre o primário e o secundário é uma ligação de indução de tensão. Através da corrente no primário, eu vou induzir um campo magnético que vai induzir uma tensão no secundário. Esse é o princípio de funcionamento do transformador. Então, se eu coloco a mesma quantidade de espiras no primário no secundário, a tensão que eu vou induzir no secundário vai ser igual no primário. Agora, se ao invés de 100 espiras, se eu tiver 200 espiras no primário e apenas 100 no secundário, ou seja, no secundário eu tenho metade das espiras do meu primário. Então eu vou ter no secundário a metade da tensão. Aqui eu vou ter somente 5 volts. Né? Vou ter somente 5 volts aqui. Agora, se no secundário eu tiver o dobro de espiras do primário, né? Por exemplo, eu tenho 400 espiras no secundário e 200 no primário, ou seja, eu dobrei o número de espiras. Eu vou induzir mais tensão. Então, se eu entrar com 10 volts, eu vou sair aqui no meu secundário com o dobro, né? 20 volts. Vai sair 20 volts. Então, essa relação de espiras, ela tem tudo a ver para dizer se o meu transformador vai ser elevador ou se o meu transformador vai ser abaixador ou se ele vai ser simplesmente isolador. Então, pessoal, apenas reforçando bem
esse conceito que nós vimos. Se o número de espiras do primário for igual ao número de espiras do secundário, o que vai acontecer? A tensão do secundário vai ser igual à tensão do primário. Agora, se o número de espiras do secundário for maior que o número de espiras do primário, então a tensão do secundário também vai ser maior, é diretamente proporcional. Então, se eu aumento o número de espiras no secundário, eu aumento a tensão do secundário. Eu torno o meu transformador ele elevador. Agora, se o número de espiras do secundário for menor do que o número de espiras do primário, então meu transformador vai ser um abaixador, ou seja, eu vou abaixar a tensão. Então, se eu tenho um caso de um exemplo, né? Se eu tenho o dobro de espiras no secundário em relação ao primário, eu tenho 100 espiras no primário, 200 no secundário. Se eu entro com 100 volts, eu vou sair com o dobro de tensão, vou sair com 200 volts. Agora, se eu tiver metade das espiras no secundário em relação ao primário, então eu tenho 100 espiras no primário e 50 no secundário, se eu entrar com 100 volts no primário, eu vou sair com 50 volts no secundário. Então, dessa forma, a gente consegue estabelecer se eu vou fazer um transformador elevador ou se eu vou ter um transformador abaixador. Então, o segredo está na indução magnética, como nós vimos. O segredo está em você induzir tensão, né? E você vai induzir tensão, mais tensão ou menos tensão, através do número de espiras. E aí, no transformador, né, isso tudo é retratado, né, através da relação de espiras. Então, essa relação de espiras, ela fala o seguinte, que a tensão do primário dividido pela tensão do secundário vai ser igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. E eu não vou trabalhar com vocês a parte de cálculo disso, porque você vai ver com mais detalhes quando você estudar a matéria de máquinas elétricas no quarto módulo. Então, lá em máquinas elétricas, você vai voltar a estudar o transformador mais a fundo, e aí você vai entender melhor, né? Você vai fazer cálculos utilizando essa relação de espiras. Mas isso aqui também está dizendo para nós, né, de uma forma matemática, né, esse V'Pri é a tensão do primário, o Vsec é a tensão do secundário, o Npri é o número de espiras do primário, o Nsec é o número de espiras do secundário. Então, nesse caso, né, o que está acontecendo é uma forma de dizer para você o seguinte, olha, se você tem uma tensão de 120 volts e você tem isso no primário, né, você está entrando num primário que tem 4.000 espiras, se o secundário tiver 1.000 espiras, né, você tem lá 4 vezes menos espiras no secundário em relação ao primário, você vai então ter 4 vezes menos tensão no secundário em relação ao primário. Né? Então esse transformador vai ser um transformador abaixador. Se você tiver 100 espiras no primário e 1.000 espiras no secundário, ou seja, você tem 10 vezes mais espiras no secundário do que no primário, se você entrar com 12 volts aqui nesse primário, você vai sair com 10 vezes mais tensão, você vai sair com 120 volts de tensão aqui no secundário. Então, nesse caso, você vai ter um transformador elevador. Agora, se você tem 500 espiras no primário e tem 500 espiras no secundário e entrar com 24 volts, né, lembrando, pessoal, estamos falando só de tensão alternada, esses 24 volts, tensão eficaz alternada. Se eu entro com 24 volts nas 500 espiras do primário, nessas 500 espiras do secundário eu também vou sair com 24 volts. Por quê? O número de espiras do primário ele vai ser igual ao número de espiras do secundário. Então essa divisão aqui vai dar 1. Então essa relação vai ser de 1 para 1. Mas dessa forma, mas a vantagem disso, né? Para que eu vou usar um transformador se o que entra sai? Mas lembre-se, né? Essa primeira parte aqui, que é o primário, ela está isolada do secundário. Essa tensão aqui ela é induzida pelo campo eletromagnético produzido aqui, né, de acordo com os experimentos do Oersted, como nós vimos, induzida, né, por esse campo magnético. Então aqui eu vou ter uma tensão induzida
por esse campo magnético induzido, né, produzido por essa tensão de 24 volts. Né? Então, devido, né, à variação do fluxo magnético, que a gente só pode ter, então, trabalhar com o transformador em tensão alternada. Então, isso é importante, tá? Eu tenho frisado algumas vezes, para você falar de transformador, você tem que falar de tensão alternada. Então, eu estou transformando tensão alternada em tensão alternada. No caso do uso disso para uma fonte, eu quero transformar 127 volts, 220 volts, que é uma tensão muito alta, para 12 volts, 15 volts, 24 volts, que é uma tensão mais baixa, mais utilizada, né? Mais fácil de se trabalhar com a tensão em termos de tensão contínua, para eu depois continuar o processo de transformação. Então, pessoal, voltando aqui no caso desse transformador, esse transformador aqui que entra 24, sai 24, vai ser um transformador isolador, certo? Bom, e aí a gente tem também, pessoal, algumas características, né, que nós podemos encontrar nos transformadores. Uma delas, né, é o transformador com derivação central. Tá? É importante que você preste atenção nesse tipo de transformador, porque a gente vai utilizar ele mais para frente. Tem um dos retificadores que ele usa especificamente esse tipo de transformador. Pessoal, o transformador com derivação central, que nós chamamos de center tap, ele é um transformador que ele vai ter a seguinte característica. Vamos imaginar que você tem aqui um transformador cuja saída seja de 300 espiras, e não importa o valor do primário, o número de espiras do primário, eu estou dizendo que vai sair 24 volts. Quando eu falo de um transformador com derivação central, eu estou dizendo o seguinte: eu vou pegar essas 300 espiras, vou contar a metade e vou puxar uma derivação. Então o que vai acontecer? Eu vou ter 150 espiras, né, dessa ponta para essa ponta, mais 150 espiras da ponta do meio para outra ponta. Então essa ponta do meio é o que nós chamamos de derivação central, ou center tap, que é o nome em inglês de derivação central. Então aqui eu continuo tendo as 300 espiras, né? Entre essa ponta e essa ponta eu ainda tenho 300 espiras, mas eu puxei uma derivação que eu posso, ao invés de usar 300 espiras, eu posso usar somente 150. Então a diferença é o seguinte, que se eu não quiser os 24 volts, né, aqui nas duas pontas eu continuo tendo 24 volts. Mas se eu quiser somente 12 volts, né, eu consigo pegando o quê? Uma ponta com o meio. Aí eu consigo pegar só 12 volts. Então essa derivação central ela permite que eu utilize somente a metade do transformador, caso seja da minha vontade. Então eu consigo tanto usar os 24, pegando as duas pontas, como usar 12, né, pegando essa ponta de cima com a ponta do meio, ou com a ponta do meio e a ponta de baixo, também eu vou ter 12 volts. Então, dessa forma, eu consigo usar somente a metade da capacidade de tensão do meu transformador. Isso pode ser útil e vai ser útil em algumas situações. Tá? Então, essa é a derivação central. Então, um transformador completinho aí com derivação central, ele seria assim, olha. Eu tenho tanto uma derivação também aqui para ligar o 127 no primário, né? Então ele vem preparado para você ligar 220, você liga o 220, essa ponta com o zero. Se você tiver 220, ou você liga o 127 com o zero, caso você queira entrar com 127 volts, para você ter o mesmo valor de tensão, né? E aqui seria então o center tap, olha. Eu tenho 12 volts aqui, pegando essa ponta com essa, ou a ponta, essa ponta com o meio, né, com a derivação central, ou a derivação central com essa outra ponta, eu tenho mais 12 volts. Se eu não quiser nada disso, eu posso pegar as duas pontas e ter 24 volts. Tá? Em termos assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, no uso da derivação central pelo seguinte, ele é um recurso a mais, mas você não vai comprar um transformador de 24 volts se você quer usar apenas 12. Então esse transformador ele tem que ser muito bem dimensionado. Por quê? Porque o transformador ele é um componente caro. E por ser um componente caro, você tem que tomar esse cuidado para que ele não
para que você não utilize um transformador maior para depois você compra um transformador maior para usar só a metade dele. Então você já compra o transformador certo. Mas enfim, existe esse recurso e a gente vai ver até que existe um dos retificadores que seria a próxima etapa, né, que vai também utilizar, ele é próprio para ser utilizado com um transformador center tap, né, ou seja, um transformador com derivação central. E aí, pessoal, um parâmetro importante, né, nos transformadores. A gente fala o seguinte, né, quando a gente dimensiona um transformador, a gente, além de escolher a tensão de saída do secundário que nós queremos, né, porque aqui o primário vai entrar 127 ou 220, e aí eu tenho que ficar atento à tensão de saída, né, a tensão do secundário, eu tenho que escolher também a máxima corrente que esse meu transformador pode fornecer a uma carga. Como que isso vai funcionar? Por exemplo, se você na hora de especificar o seu transformador, você tem que dizer, né, você tem que se preocupar com a corrente máxima que ele consegue fornecer. Então eu sei que aqui eu vou ligar uma carga, por exemplo, e na hora que eu ligar essa carga, ele pode ter, por exemplo, no máximo 1 ampere de corrente para fornecer. Então esse é um parâmetro importante, tá? Juntamente com os outros parâmetros do transformador. Então a corrente máxima do transformador ela é importante. Então não adianta se você vai precisar alimentar algo com 24 volts de tensão alternada, mas você vai alimentar essa carga que precisa de 24 volts de AC, né? Você transformou de 127 para 24 volts, mas ela vai consumir uma corrente de 1,5 ampere. Então se você coloca esse transformador que tem a capacidade de fornecer só 1 ampere no máximo, não vai funcionar. E aí então que a gente tem que se preocupar com a especificação do transformador. Vamos dizer então que esse transformador aqui ele é um transformador 127/220 para 12 mais 12 de 1 ampere. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que eu posso ligar aqui nessas duas pontas o 220, ou eu posso ligar nessas duas pontas o 127, e aí eu posso ter 12 volts aqui, posso ter 12 volts do center tap até a outra ponta, e posso também ter os 24 volts, tá? Perfeito. Então é essa informação que essa linha aqui está passando para mim. E esse 1 ampere? Esse 1 ampere significa o seguinte: se eu colocar uma carga aqui, a corrente que vai passar por essa carga, ela não vai ser de 1 ampere não, tá? Ela vai ser definida pela lei de Ohm. Corrente é tensão sobre resistência. Então aqui eu estou ligando 24 volts, essa carga vai ter uma resistência, eu vou calcular. Mas onde que entra esse 1 ampere? Esse 1 ampere é a máxima corrente que o meu transformador consegue fornecer. Então se nessa conta tensão por resistência der um valor maior que 1 ampere, eu já não posso usar esse transformador. Então eu tenho que ficar atento à máxima corrente que o meu transformador consegue fornecer. Tá? Essa informação ela é importante, a gente precisa trabalhar com ela. Legal, pessoal? Então tá aí. Essa foi a nossa aula sobre transformadores, tá? É o início da fonte. Então, resumindo para você, a primeira etapa da fonte é o transformador, porque eu quero abaixar de 127 volts para um valor menor, muitas vezes 10 vezes menor, 8 vezes menor, porque a tensão da rede elétrica ela é muito alta. Então, para começar a transformação de alternado para contínuo, a primeira etapa é o transformador que não vai transformar para contínuo. Ele vai continuar a tensão alternada, mas ele vai ser uma tensão alternada mais baixa. E essa é a função do transformador. Esse é o objetivo do transformador, então, no circuito de tensão, no circuito da fonte, tá? É de abaixar a tensão. No caso da fonte, nós vamos usar apenas o transformador abaixador. Então tá aí, pessoal. Eu espero que você tenha aprendido bastante sobre transformador. Na próxima aula a gente dá sequência aos outros elementos da fonte. Um grande abraço a todos e bons estudos!